Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo a mais uma meditação da palavra, neste dia 25 de janeiro. Quero meditar com você Atos, capítulo 22, Atos dos Apóstolos 22, versículos de 3 a 16. Hoje a igreja celebra a conversão de São Paulo. Esse grande homem que entendeu muita coisa que antes não entendia. Abra o seu coração. Naqueles dias, Paulo disse ao povo: Eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas fui criado aqui nessa cidade, como discípulo de Gamaliel. Fui instruído em todo o rigor da lei de nossos antepassados, tornando-me zeloso da causa de Deus, como acontece hoje convosco. Persegui até a morte os que seguiam esse caminho, prendendo homens e mulheres, jogando-os na prisão. Disso são minhas testemunhas o sumo sacerdote e todo o conselho dos anciãos. Eles deram-me cartas de recomendação para os irmãos de Damasco. Fui para lá a fim de prender todos os que encontrasse e trazê-los para Jerusalém, a fim de serem castigados. Ora, aconteceu que na viagem, estando já perto de Damasco, pelo meio-dia, de repente uma grande luz, que vinha do céu, brilhou ao redor de mim. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu perguntei: Quem és tu, Senhor? E ele me respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu estás perseguindo. Meus companheiros viram a luz, mas não ouviram a voz que me falava. Então perguntei: Que devo fazer, Senhor? O Senhor me respondeu: Levanta-te e vai para Damasco. Ali te explicarão tudo o que deves fazer. Como eu não podia enxergar por causa do brilho daquela luz, cheguei a Damasco, guiado pelas mãos dos meus companheiros. Um certo Ananias, homem piedoso e fiel à lei, com boa reputação, junto de todos os judeus que aí moravam, veio encontrar-me e disse: Saulo, meu irmão, recupera a vista. No mesmo instante eu recuperei a vista e pude vê-lo. Ele então me disse: O Deus de nossos antepassados escolheu-te para conheceres a tua vontade, veres o justo e ouvires a sua própria voz, porque tu serás a sua testemunha diante de todos os homens, daquilo que viste e ouviste. E agora o que estás esperando? Levanta-te, recebe o batismo e purifica-te dos teus pecados, invocando o nome dele. Palavra do Senhor. A conversão de Paulo, ela foi uma conversão diferente. Veja que Paulo, ele não estava no mundo. Veja que a conversão de Paulo não foi igual a de Zaqueu. Zaqueu era ladrão, era um pagão, vivia roubando, vivia fazendo, não conhecia as coisas de Deus. Não foi como aquela mulher adúltera. A conversão de Paulo não foi como aquela mulher cananeia. Paulo não era pagão. Paulo ele fala: Eu sou judeu, discípulo de Gamaliel, instruído em todo o rigor na lei de nossos antepassados, ou seja, na Sagrada Escritura, na palavra, tornando-me zeloso da causa de Deus. Você está entendendo? A conversão de Paulo não é que ele estava lá no mundão, ele estava nas coisas de Deus. Só que muita gente dentro da igreja precisa passar pela conversão de Paulo. Porque qual era o problema de Paulo? Ele era um judeu fervoroso, não era pagão,
Mas preste atenção, ele não tinha relacionamento real com Deus. O relacionamento de Paulo era com regras, era com leis. O cristianismo, Papa Bento que fala isso, né? O cristianismo não é uma lei. O cristianismo não é uma doutrina. Então tem gente que se relaciona com a fé como se ela fosse uma doutrina, um conjunto de normas, a qual eu tenho que seguir. Então eu tenho que seguir isso aqui, ó, e pronto, estou sendo fiel a Deus. Não. É relacionamento com Deus. Paulo se encontrou no caminho de Damasco com o Cristo ressuscitado, e ele entendeu que Cristo, que Deus é uma pessoa a qual ele deve se relacionar, que não é regras. Paulo se encontra com o Cristo ressuscitado. Veja, fé é relacionamento com Deus. É claro que a vivência das leis da igreja são importantes, a vivência dos mandamentos são importantes, mas fé é relacionamento com Deus. Paulo compreendeu que fé é relacionamento. Paulo compreendeu que a salvação não dependia das boas obras levadas a cabo segundo a lei. Paulo compreendeu que a salvação não vinha por meio da lei, mas agora Paulo estava compreendendo que a salvação vem através da morte de Jesus Cristo e da sua ressurreição. Porque o que Paulo acreditava? Que a lei me salva. Não, a lei não te salva. Depois ele vai explicar isso, depois ele vai ensinar isso aos outros. A lei sem a graça não serve de nada. É Jesus quem nos salva. Então Paulo começa a entrar no mistério da morte e da ressurreição de Cristo. Aquilo que ele não entendia, aquilo que ele estava perseguindo, agora ele começa a compreender. E agora ele começa a se relacionar. Veja, ele ouve uma voz: Saulo, Saulo, eu sou Jesus Nazareno, a quem você persegue. Ele ouviu uma voz, aquela voz mexeu com ele. E ele começou, ele entendeu. Gente, eu estou falando, é essa experiência que você precisa ter. Se você está na igreja e nunca teve essa experiência, com uma voz, com Jesus pessoal, então você ainda não encontrou o Jesus real. Você talvez se encontrou com um conjunto de normas e leis. A igreja católica não é regras, não é doutrina. A igreja católica é Jesus Cristo. E é Ele que você tem que seguir. Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.